Fala galera, sou o professor Lucas Gonçalves e hoje a nossa aula é de redação oficial. Você verá como é que se procede este assunto. Veja comigo o que é a redação oficial. Olha aqui na tela. Redação oficial. O texto oficial é chamado de expediente oficial, porque nasce dentro da administração pública. Isto é, o expediente é criado para tramitar dentro do órgão entre as sessões públicas, de órgão para órgão, repartição para repartição, departamento para departamento. Cabe lembrar também que o expediente oficial pode ser enviado para um particular. Logo, o documento será classificado como expediente externo. Veja aqui comigo. O expediente externo tem o objetivo de informar, mas também pode estabelecer normas. Preste atenção na finalidade dele. Tem o objetivo de informar, mas também pode estabelecer normas. Então, cabe lembrar o quê? O expediente oficial vai ocorrer dentro da administração pública, de órgão para órgão, repartição para repartição. Ainda pode ser enviado a um particular. Nós veremos esse caso. Como foi visto, será chamado de expediente externo. Beleza. Olha comigo, veja comigo a próxima tela. Características gerais do texto oficial. A Constituição Federal, no artigo 37, elenca os princípios administrativos. Olha aqui para mim, por favor. Você se lembra quais são os princípios administrativos? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Basta você se lembrar do mnemônico lá, né? O LIMP. E aí, dentre os princípios da administração pública, dentre estes 5 princípios, 2 irão nortear a produção de expedientes. Quais são eles? A impessoalidade e a publicidade. Por quê? Porque o seu texto ele precisa ser público e impessoal. O texto ele precisa ser público e impessoal, obrigatoriamente. Então veja aqui comigo, continuemos. E lembrando a você que quem comunica é o próprio órgão e não o chefe da repartição. Veja o exemplo, veja aqui na tela. Eu digo GDF fazendo por você. Você está observando que neste caso quem comunica é o órgão, mas ele queria dizer, né? Governador Agnello fazendo por você. Governador Agnello fazendo por você. Lógico que aí, quando ele diz governador Agnello fazendo por você, ele peca. Porque ele utiliza aí a pessoalidade. Ele utiliza a pessoalidade. Beleza? Veja aqui comigo. Olha aqui para cá. 5 princípios gerais da redação oficial. Vou ter que me atentar a quais são os 5 princípios gerais. O primeiro princípio que nós temos é o princípio da impessoalidade. Ah, professor, que foi visto? Isso mesmo. Impessoalidade. O que é a impessoalidade? Impessoalidade é uma linguagem denotativa. É uma linguagem denotativa. O que é uma linguagem denotativa? Denotativa é uma linguagem real, literal. Ou seja, tem que ser uma linguagem real, literal. Sem opiniões indevidas. Nada de opiniões indevidas. Lógico, exceto no parecer e no relatório, em que é adequado opinar de modo técnico. Exceto nesses 2 casos, parecer e relatório. Mas você não pode ter opiniões. Tenho de evitar adjetivos subjetivos. O que são adjetivos subjetivos? Adjetivos subjetivos é aquele que demonstra a sua intenção, ou seja, a sua opinião. Nada de adjetivos subjetivos que demonstram a sua opinião. No máximo, você poderá usar estas formas aqui, ó. Informamos, encaminhamos, pedimos. No máximo, você poderá utilizar essas formas. Por quê? Quando eu digo informamos, encaminhamos, é como se você estivesse falando pelo todo, pelo órgão inteiro. Chama-se aqui um plural de modéstia. Ou seja, você está falando por todos. No máximo, você poderá utilizar esse tipo aqui. Mas então lembre, o texto ele tem de ser impessoal. Tem que ter um texto impessoal. E aí você vai observar comigo que em uma comunicação, nós temos que prestar atenção em quê? Tem que prestar atenção.
que nós temos um emissor, temos o emissor, temos a mensagem e temos o receptor. Isso é muito interessante, muito importante na sua vida. Olha só, quem é o emissor? Quem é o emissor? É muito fácil isso aqui. Para você não ter dúvida, basta você se lembrar da teoria da fofoca. Lembra da teoria da fofoca? Muito simples. Você sabe muito bem que a mulher é fofoqueira, mas o homem consegue ser pior. É ou não é? Eu falo isso por experiência própria. O homem é um bicho fofoqueiro demais. Agora, para ter uma boa fofoca, o que é necessário? Professor, precisa de você? Preciso do emissor. Mas precisa de quem mais? Precisa de alguém para ouvir essa fofoca? Precisa do receptor. Mas lógico, acima de tudo, nós precisamos da conteúdo, né? Dessa fofoca. A mensagem. Então veja só. Para você passar essa mensagem, nós vamos utilizar um código. Vamos utilizar um código para passar esta mensagem ao nosso receptor. E o que vem a ser esse código da comunicação? O código é a língua utilizada, a língua que você está utilizando, ou seja, a língua portuguesa, professor. Isso mesmo, ela é o código. E, além do código, precisa também de um canal. Olha, professor, canal, isso mesmo. Qual é o canal que você está utilizando para passar esta mensagem? No nosso caso, se eu parar para pensar aqui, quem é aqui o receptor? Você, que está do outro lado da tela. Quem é o emissor? Eu sou o emissor. Qual é a mensagem? A mensagem que nós estamos passando hoje é de redação oficial. Muito bem. Aí eu te pergunto, qual é o canal? O canal, professor, é o meu computador que eu estou assistindo. Exatamente, é o meio físico. Aí agora, dentro do expediente oficial, você terá que ver o seguinte. Quem comunica e quem é comunicado. Quem é que comunica? Quem pode comunicar o expediente oficial? Professor, pode ser somente a administração. A administração pública. Administração pública. Perdão aqui. Administração pública. Muito bem. Beleza. Agora, quem é comunicado? Quem comunica é a administração. Mas quem será comunicado pode ser a administração pública, ou seja, o órgão, ele pode ser comunicado, ou um particular. Então, olha só, o emissor será quem? Necessariamente, a administração pública. É ela que comunica. Por isso tem que ser impessoal. Você não pode marcar com frases, eu informo. Não. Quem informa é a administração. No máximo, informamos. Quando você fala por todos, chama-se lá plural de modéstia. Agora, quem é comunicado? Neste caso, você pode comunicar a um órgão, enviar um expediente a um órgão, ou ainda a um particular. Lembra que eu falei? Que vai ser chamado de expediente externo. Beleza, então. Veja comigo aqui na tela. Então, além da impessoalidade, também precisa ter formalidade. Isso mesmo. O seu texto tem que ser formal, necessariamente formal. E o que é a formalidade? Formalidade é a linguagem padrão, sem regionalismos, nem gírias, ou linguagem coloquial. Tratamento respeitoso com autoridades e tom cerimonioso. Isso mesmo, o texto tem que ser formal. Acima de tudo, você tem de usar a linguagem padrão. Olha aqui para mim, veja o seguinte.
Basta você se lembrar o seguinte, para você se lembrar da formalidade, o que é um texto formal, o que ele precisa ter, basta você se lembrar, aqui ó, basta você se lembrar da careca, professor, basta você se lembrar da careca do meu amigo Cosme, professor Cosme. Professor, quer dizer que tem a careca? Basta você se lembrar da careca dele. Como assim, professor? Careca. C de concordância. Concordância. Aqui você vai entender que a concordância verbal, nominal. O texto tem de concordar certinho. Além da concordância, você tem de utilizar corretamente a acentuação. Nada de utilizar a situação de forma indevida. Isso é muito importante para marcar a formalidade de um texto. Tenho que atentar também à regência. E aí a regência, nesse caso, regência nominal, regência verbal. Se preocupe com isso. Também o emprego dos pronomes de tratamento. Vamos colocar aqui pronomes em geral, que pode ser pronomes de tratamento e pronomes demonstrativos. Então, eu coloco emprego dos pronomes. Tem de utilizar de forma correta. Então, olha lá. Concordância, acentuação, regência, emprego dos pronomes. E o C aqui é de... Opa! Apaga aqui, ó. Correlação verbal. Lógico, professor. Correlação verbal. Tem que utilizar de forma correta o nosso verbo. Nada de bagunçar. Professor, mas você já falou da concordância. Sim, mas você vai utilizar o tempo certo também do seu verbo. E o A de ambiguidade. Uai, professor. Pode ter ambiguidade numa redação oficial? Nada de ambiguidade. O texto tem de ser formal. Sempre. Nada de ambiguidade. Então, basta você se lembrar da careca lá do nosso querido professor Cosme. Beleza. Então, olha comigo aqui na tela. Você já viu que, necessariamente, o texto tem de ser impessoal e tem de ser formal. Mas, além da impessoalidade, o texto também precisa ser conciso. E o que é a concisão? O que é um texto conciso? O texto conciso é a economia de palavras. Frases curtas. Conteúdo resumido é essencial. Não encher linguiça. Em português, claro, né? Não encher linguiça. Olha aqui para mim, por favor. A concisão é quando você utiliza menos palavras. Nada de menos, tá? Menos não existe. O correto é menos. Menos palavras. Ah, professor, pensei que fosse menos palavras. Não, nada a ver. Você está viajando aí. Menos palavras e, olha aqui, ó, mais ideias. Então, um texto conciso é quando você utiliza menos palavras e utiliza mais ideias. Eu vou me preocupar bastante com isso. Nada de ficar enchendo linguiça. Nada de utilizar construções perifrásticas. Você se lembra o que é uma construção perifrástica ou não? Uma construção perifrástica é aquela que o autor ele dá uma volta. Ou seja, ele enche linguiça. E pode encher linguiça? Não. De forma nenhuma você irá encher linguiça do seu texto. Beleza? Então, o texto também precisa ser conciso. Sempre. Veja comigo na tela novamente. Além da concisão, temos que ter clareza. Isso mesmo. O que é um texto claro? Ah, professor, evitar duplo sentido. Você já até colocou lá, ó, que não pode ser ambíguo, nada de ambiguidade. Isso mesmo. Tem de evitar o duplo sentido. Preferir a ordem direta. O que é a ordem direta? O que é uma ordem direta? Olha aqui para mim, por favor. Vem cá.
O que é uma ordem direta? Ordem direta é quando você tem sujeito, verbo e complemento. Isso mesmo. Aqui, ó. A ordem direta é quando você tem sujeito, verbo e complemento desse verbo. Se alterou essa ordem, saiu da ordem direta. Por exemplo, você já deve ter ouvido aquelas expressões do tipo, ó, das minhas coisas, cuido eu. Percebeu? Está numa ordem direta. Coloque na ordem direta. Eu cuido das minhas coisas. Esta seria a ordem direta. Então quer dizer o seguinte, você bagunçou, saiu da ordem direta. Então, para manter a clareza de um texto, utilize sempre a ordem direta. Sempre ordem direta. Um exemplo clássico que está fora da ordem seria o nosso hino, é ou não é? O hino nacional, ó, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Perceba que é um exemplo de ordem inversa, ordem direta, ficaria muito mais fácil para o leitor entender se eu tivesse colocado as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Aí sim, agora nós temos uma ordem direta. Então, beleza. Continue lá comigo lá na tela. Presta atenção. Então, evitar duplo sentido, preferir ordem direta. Ah, isso é muito legal. Adequar linguagem para o nível. Ficou para o nível duas vezes, né? Um erro de digitação aí básico, né? Então, corrija lá. Adequar a linguagem para o nível do entendimento do leitor. Exatamente. O leitor, você não vai colocar, presta atenção, olha aqui para mim. Você não vai escrever um texto com palavras desconhecidas, o seu leitor não vai entender nada. Então, olha só. Porque, olha só, presta atenção. Lembra lá no comecinho, quando eu falei que dos princípios administrativos, 2 norteiam a administração, 2 norteiam o expediente? Quais são? Impessoalidade e o outro, publicidade. O texto ele precisa ser público. E para um texto ser público, ele precisa ser claro. Nada de ficar utilizando palavras que não é do comum. Utilize sempre um texto claro, um texto simples. Beleza. Aí, além da clareza, olha aqui comigo na tela. Além da clareza, o texto precisa ser uniforme. Isso mesmo, tem de ter a uniformidade. O que é a uniformidade? É o padrão de formatação e de linguagem oficial. Aqui você vai seguir modelos oficiais. Nós veremos mais à frente o que serão os modelos oficiais, que será aquela diagramação, o tamanho correto. Beleza? Então você acabou de ver comigo os principais princípios. Então veja comigo agora a questão. Questão da Polícia Rodoviária Federal. Vamos responder a questão, lógico. A expressão vivo metido no meio de pessoas denota interesse em produzir um texto coloquial, informal, que se distancia dos gêneros próprios do discurso científico. Ah, professor, eu tenho que ler esse texto para saber se está coloquial mesmo, se ele está informal. Vamos ler. Leia lá. Por obrigação profissional, vivo metido no meio de pessoas de sucesso, marcadas pela notável superação de limites. Vejo como o brilho provoca ansiedade do reconhecimento permanente. Olha aqui para mim, presta atenção. Esse texto, será que eu posso usar esse texto em um expediente oficial sem problema nenhum? É lógico que não. Preste atenção. Como assim, professor? Por obrigação profissional, vivo metido. Como assim? Vivo, primeira pessoa, metido, né? Pessoa que está metido no meio das pessoas. Nada a ver. Ele está utilizando um texto aqui, que é impessoal. Ou melhor, perdão, um texto que é pessoal. Em marca de pessoalidade. Vivo metido no meio. E coloquial, como é que você fica no meio de alguém? Isso é coloquial. No meio de pessoas de sucesso, marcadas pela notável separação de limites. Superação. Aí coloca bem aqui depois, vejo, ou seja, eu vejo como brilho. O brilho, você coloquializa, o brilho provoca ansiedade do reconhecimento permanente. Então este item é um item que está
correto. Por que ele está certo? Pelo seguinte, ele falou, denota interesse em produzir um texto coloquial e informal e distancia dos gêneros próprios do discurso científico. É verdade? Esse texto aqui, ele é informal, ele é coloquial. Beleza? Ele marcou pela informalidade. Informal ou é formal? Informal, preste atenção. O texto, ele é informal. Então, ele tem que ser sempre formal. Não foi o caso. Veja comigo na tela. Mais uma questão muito legal. Questão aí, ó. Cada um dos itens abaixo apresenta trechos de texto que devem ser julgados quanto à sua adequação a correspondências oficiais. Veja lá, nesse caso, ele vai te dar textos e vai pedir para você julgar se o texto ele é um texto possível em uma correspondência oficial. Olha lá a questão número 2. Vimos informar que as inscrições para o concurso público de provas e títulos para o cargo de analista de sistemas começam dia 15 de abril de 2008, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. No subsolo do edifício sede desta companhia. Estamos querendo pontualidade na entrega dos documentos. Olha aqui para mim. Presta atenção. Presta atenção aqui, ó. Olha que aconteceu um desastre aqui, a água derramou, mas acontece. Presta atenção. Vimos informar. Primeiro ele já utilizou aqui a primeira pessoa. Mas tudo bem, professor. Existe lá o plural de modéstia. Tá? Mas era melhor ele ter falado, né? Informamos, até enchendo linguiça aqui, vimos informar, nada a ver. Informamos que as inscrições para o concurso público de provas e título para o cargo de analista de sistemas começam dia 15 de abril de 2008, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Opa, houve uma quebra aqui, não houve? Presta atenção, aqui ele quebrou um paralelismo. Se ele escreveu o 8 por extenso, ele escreva 6 por extenso também. Mas tudo bem, é esse pequeno detalhe. Das 6 horas da tarde, no subsolo do edifício sede dessa companhia. Aí eu acho muito bonito quando ele fala, ó, estamos querendo pontualidade na entrega dos documentos. Isso aqui se chama encher linguiça. Pode fazer isso? Nada a ver. Eu posso colocar expressões do tipo, tenho a honra de, tenho a honra, tenho a satisfação, venho por esta missiva. Não, pelo amor de Deus, nada a ver, nada de encher linguiça. O item então está o quê? O item está errado, olha aqui, ó. O item está errado, nada disso, nada a ver. Volta comigo na tela. Pega para mim, por favor, a próxima questão. Espera lá. Questão do Ministério do Meio Ambiente. É a questão número 3. Questão número 3. Ela diz. Mesma coisa, né? Que ela falou, cada um dos itens abaixo apresentados apresenta trecho de textos que devem ser julgados quanto à sua adequação a correspondências oficiais. Então, leia lá o texto. A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá o exame de habilidades e conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas e de prova discursiva, todas de caráter eliminatório e classificatório. Olha só, ele foi impessoal? Ele foi objetivo? Sim, professor. Ele foi impessoal, ele foi objetivo, ele foi formal também? Sim. Então o item está o quê? O item está correto, o item está certíssimo. Ele foi objetivo, informal. Veja lá, próximo item então. O item, espera lá que aconteceu aqui uma coisa. Ele foi lá para frente. Acontece. Próximo item. Não tem um próximo item.
Então, vamos lá para característica do expediente. Vamos às características do expediente. Usa-se o vocativo excelentíssimo senhor, mais cargo que ocupa para os chefes dos três poderes. Para os chefes dos três poderes. Então, olha só, para os chefes dos três poderes, quais poderes, professor? Uai, poder executivo, judiciário e legislativo. Para o chefe desses três poderes, você vai utilizar excelentíssimo senhor, mais o cargo dele. Então, olha lá. Excelentíssimo senhor, para o chefe do poder legislativo. Excelentíssimo senhor, presidente do Congresso Nacional. Para o chefe do cargo do poder executivo. Excelentíssimo senhor, presidente da República. E para o chefe do caso do Poder Judiciário, excelentíssimo senhor, presidente do Supremo Tribunal Federal. Preste atenção nisso. O vocativo, excelentíssimo senhor, mais um cargo que ocupa, você vai utilizar somente para os três poderes, somente para os chefes dos três poderes. Professor, e para os demais cargos, como é que faz? Uai, para os demais cargos, você irá usar senhor mais o cargo que ele ocupa. Mais o cargo que ele ocupa. Por exemplo, senhor senador, senhor juiz, senhor deputado, senhor governador. E por aí vai. Tá? Para demais cargos, utiliza-se senhor mais o cargo que ele ocupa. Então veja comigo a questão de número 4. Em comunicação dirigida a um juiz, deve ser empregado o vocativo senhor juiz. Olha aqui para mim. E a comunicação para um juiz, o correto é senhor juiz? Isso mesmo, certíssimo. Lembra lá, excelentíssimo senhor, somente para os chefes dos três poderes, judiciário, executivo e legislativo. Então, o item 4 está correto. Próximo item, 5. Nas comunicações oficiais dirigidas a ministros de tribunais superiores, ministros de tribunais superiores, deve-se empregar o vocativo senhor ministro. Vamos lá, ele é chefe de um dos três poderes? Não, professor. Então é apenas senhor ministro, nada mais. Senhor ministro. Só isso. Então o item está o quê? Correto. Item certíssimo. Próximo item, questão número 6. A forma de tratamento empregada no vocativo Senhora Presidenta da República está adequada ao gênero de correspondência oficial expedida e à autoridade a que está dirigida. Está correto falar Senhora Presidenta? Esse vocativo é o correto? Não, nada a ver. Não é excelentíssimo? No caso, excelentíssima Senhora Presidenta da República. Por quê, professor? Porque ela é chefe de um dos poderes. Por ela ser chefe, no caso chefa, você irá utilizar um dos desvocativos. Então o item está o quê? Errado. Nada a ver. O item está errado. Próximo item é a questão número 7. Os tratamentos digníssimo senhor e ilustríssimo senhor atualmente não fazem parte do rol de vocativos recomendados ou em uso. É verdade isso? É verdade, uai? Nada a ver. Nada de ficar falando excelentíssimo, ou melhor, ilustríssimo senhor, digníssimo, não. O Manual da Presidência, que é a nossa Constituição, digamos assim, a nossa norma, fala o quê? O Manual da Presidência diz que todos já são dignos. Se ele ocupa tal cargo, ele já é digno daquele cargo. Isso aqui é apenas encher linguiça, nada de excelentíssimo, ou melhor, ilustríssimo, digníssimo, nada a ver. O item está certo porque ele falou que não faz parte do rol dos vocativos. É verdade, não faz parte. Então, olha só, usa-se
Vossa Excelência. Usa-se Vossa Excelência para falar diretamente com a pessoa. Sua Excelência para falar da pessoa. É isso que você verá comigo agora. Vamos lá?